Saudações, exploradores! Bem-vindo mais uma vez ao canal Ciência e Fé, uma jornada de descoberta. Aqui narrando, Gabriel Rocha. Como surgiu o universo? O que é o Big Bang? Tu gosta desse tipo de conteúdo? Interessante, não? Dá pra botar a cabeça pra pensar em novas ideias. Então já se inscreve no canal para embarcar nesse mundo de conhecimento. Você sabe como é a formação das estrelas? Fique comigo até o final desse vídeo que hoje você vai aprender. Mas vamos passar rapidamente sobre a teoria do Big Bang, porque o propósito aqui é o que aconteceu depois, até porque o Big Bang ainda não se tem prova essencial desse acontecimento, onde tudo estava reunido no mesmo ponto, infinitamente massivo e infinitamente energético, num ponto de singularidade, ou seja, nenhuma lei que conhecemos hoje funcionava ou existia, que entra em colapso e começa a expandir. e continua a se expandir até hoje. O universo foi de 0 a milhões de quilômetros em menos de um segundo. Entretanto, era extremamente quente. Somente após esfriar um pouco, as primeiras partículas puderam se formar. Porém, elas eram muito estáveis devido à alta temperatura, ao ponto de nem sequer os fótons conseguirem emitir luz. Somente ao esfriar mais um pouco, essas partículas conseguiram ir se agrupando e gerando o que conhecemos como elétrons e prótons. E conforme foi esfriando mais ainda, essas partículas puderam se juntar e formar os primeiros elementos, ou seja, a matéria foi criada. E quando falamos nesses elementos, estamos falando especificamente do hidrogênio, que é o primeiro elemento. Então, basicamente, toda a matéria surgiu a partir do hidrogênio e alguns poucos do hélio. E a prova que nós temos hoje são as galáxias que se distanciam uma das outras e a radiação cósmica de fundo. E o que seria essa tal radiação cósmica de fundo? Pensa numa churrasqueira. Você faz ali o seu churrasco durante todo o dia e ao final do dia, quando não tem mais carne para assar, você deixa lá o carvão esfriar. A partir de um ponto, não se tem mais o fogo, somente o carvão. Entretanto, se você colocar a mão em cima, você vai sentir ainda um vestígio daquele calor, ou seja, o vestígio do fogo que ali existia. A radiação que foi emitida quando ainda existia o fogo. Então, basicamente, essa é a radiação cósmica, ou seja, o universo estava tão quente, que até hoje conseguimos sentir esse calor que foi emanado lá há 13,8 bilhões de anos. E essa radiação é detectada através de sinais de rádio, ou seja, quando você conecta o seu rádio em uma estação que não existe, esse chiado que você ouve é o universo. Você está ouvindo ali o início do Big Bang. Uma vez que toda a matéria é criada e em todas as direções o universo se expande como uma bola, como uma bexiga de ar que você vai enchendo, existem nuvens de gás de hidrogênio por todo o universo. E como nós sabemos, dois corpos que possuem matéria, eles se atraem entre si. Inclusive, por exemplo, você em relação ao seu telefone, à mesa do computador, vocês são atraídos gravitacionalmente. Mas uma vez que existe uma matéria muito maior, que é o planeta Terra embaixo de vocês, a força do planeta é muito maior, te puxando para baixo. Se você tivesse um ímã, você tem dois ímãs e um ímã maior. Se você colocar um ímã um perto do outro, eles vão se atrair. Mas se você colocar ele na base de um ímã maior, eles não vão se atrair. Eles vão grudar naquele ímã que está mais embaixo, que é muito maior do que os dois. Quando uma nuvem de gás muito grande se concentra em um mesmo ponto, a matéria fica muito grande, a força gravitacional fica muito maior, traindo mais e mais coisas para o centro dele. E essa força faz com que os elementos se choquem de uma maneira muito violenta. E quanto maior a massa, maior a força e maior a velocidade que esses elementos vão se chocando, ao ponto dos elementos se fundirem. Ou seja, quando dois hidrogênios se chocam, eles formam o hélio. E isso ocorre, por exemplo, no Sol a todo momento. Essa fusão nuclear gera uma energia absurda, transformada em plasma, e ao mesmo tempo que essa energia tenta se expandir, a gravidade puxa para de volta. Então é uma constante briga entre forças, e por isso o Sol se mantém dessa maneira. E as primeiras estrelas tinham uma carga de gás, de poeira de hidrogênio muito grande, onde uma massa gigantesca, ou seja, as primeiras estrelas foram absurdamente grandes. Elas conseguiam fundir todo o hidrogênio dela, transformar em hélio. O hélio tinha força suficiente ainda para também fazer a fusão, até gerar materiais mais pesados, até gerar o ferro, por exemplo. E uma vez que essa estrela forja elementos pesados o suficiente, onde a força gravitacional não é o suficiente para fazer a fusão nuclear, essa estrela expande e explode, liberando assim todos os elementos forjados
para o universo. E, novamente, esses elementos espalhados vão se juntar e formar novos objetos, novas estrelas ou planetas. E dessa maneira, quase todos os elementos que hoje conhecemos foram criados através das estrelas. E o mesmo podemos dizer das galáxias. As explosões das estrelas fizeram que vários objetos também foram se formando ao redor um do outro, e todos eles passam a entrar em órbita entre si, formando as galáxias. Inclusive, as galáxias também podem se atrair gravitacionalmente. Elas podem, inclusive, até se fundirem. Nós, por exemplo, estamos passando por esse processo. A galáxia mais próxima está em rota de colisão com a nossa Via Láctea. Ou seja, a Andrômeda e a Via Láctea, em um momento no futuro, serão uma só. Até hoje, novas estrelas surgem, inclusive dentro da nossa própria galáxia. Quando uma nova estrela surge, toda a matéria vai sendo puxada gravitacionalmente em forma de espiral, criando assim um disco de acreção. E dentro desse disco de acreção, outros objetos podem se formando, por exemplo, planetas. Futuramente aqui no canal também vamos falar sobre os buracos negros, como eles se formaram, como eles atuam, se temos riscos ou não de sermos engolidos por um buraco negro. E você consegue imaginar como a ideia de que Deus tenha criado o mundo em 7 dias se concilia com essa ideia de que bilhões de anos foram precisos até se formar a Terra? Clique aqui no link e explore mais esse conhecimento. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Me chamo Gabriel. Câmbio, desliga.